Bíblia, diga oh yes. Abra sua Bíblia, por bondade, livro do Apocalipse, livro da Revelação, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14 ao 22, nós vamos estar falando hoje, nós falaremos hoje sobre a última igreja das 7 igrejas que o Cristo pediu para que João escrevesse 7 cartas. Nós vamos falar da igreja chamada Laodiceia. Laodiceia. Diz-nos assim a palavra de Deus: escreva esta carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu? Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, estou lendo sozinho, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Oh, glória! O vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curve a sua cabeça, diga: Senhor Deus, fale comigo esta noite. Preciso ouvir a sua voz para a glória do seu nome. Meus amores, durante 7 semanas, nós ministramos aqui na nossa querida Igreja Batista Getsemane, nas 7 cartas que o Cristo pediu para que João escrevesse às 7 igrejas da Ásia. Para a igreja de Éfeso, o Cristo, ele chama a atenção desta igreja, dizendo que ela havia abandonado, repita após mim, o primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, o Cristo disse que estava vendo a grande perseguição que estava sendo feita contra ela. Para a igreja de Pérgamo, o Cristo disse que ela estava localizada perto do trono de Satanás. Para a igreja em Tiatira, o Cristo está chamando a atenção desta igreja, dizendo que ela estava tolerando Jezabel, o espírito da sensualidade, o espírito de Jezabel estava atuando fortemente na igreja em Tiatira. Para a igreja de Sardes, o Cristo disse que aquela igreja estava estagnada, aquela igreja não estava produzindo, e o Eterno chama a atenção do pastor da igreja de Sardes.
Da igreja de Filadélfia, o Cristo destaca que aquela igreja era muito amorosa, aquela igreja amava o próximo, aquela igreja buscava cuidar do próximo. Mas para a última igreja, a qual nós vamos falar hoje, e esta igreja, ela representa a igreja de 1750, já da nossa era, até os dias atuais, 2020. E segundo os estudiosos, os biblistas, nós que estudamos a teologia, a igreja Laodiceia, repita após mim, simboliza a igreja do arrebatamento. Então, o diagnóstico que o Cristo fez da igreja de Laodiceia é o diagnóstico que ele está fazendo da igreja atual, da igreja que está se preparando para o arrebatamento da igreja. E para o arrebatamento, queridos, e esta igreja chamada Laodiceia, ela era uma igreja morna, acomodada, indecisa e orgulhosa, porque por ela estar situada numa cidade muito rica, eu vou lhes falar daqui a pouco sobre isso, e ela achava que pela riqueza que ela tinha, ela não precisava de mais nada. Pelo contrário, o Senhor lhe disse que apesar de tudo, o seu habitante era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E uma coisa que eu acho interessante, que sua atitude morna só servia para fazer Deus vomitar, pois para ele esse comportamento era repugnante. Espiritualmente falando, por ser miserável e pobre no seu espírito, esta igreja em Laodiceia, ela necessitava de ouro refinado, e por causa daquela fraqueza espiritual que eles mesmos buscavam, o próprio Deus não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia, só crítica. E eu fico pensando que a igreja, repita após mim, no Brasil, não, diga forte, no Brasil, está vivendo esta mesma patologia da igreja de Laodiceia. A igreja no Brasil e no mundo está vivendo esta mesma doença, essa mesma patologia da igreja de Laodiceia. Me pergunte por quê? Porque, infelizmente, a teologia da prosperidade, repita após mim, teologia da prosperidade, tirou muitos cristãos do centro da vontade de Deus. Existem, queridos, empresários que estão indo para a igreja para ficarem ricos. Existem pessoas que estão indo para a igreja para se enriquecer. Então, se tu olhares o que o Cristo pediu para que João escrevesse há 2000 anos atrás, é a realidade das igrejas atuais. Por isso que eu estou dizendo, dentro de um estudo apurado, a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja de 1750, dos nossos dias, até os dias atuais, 2020. E algo que eu acho muito interessante, que foram muitas as vezes que os evangélicos, repita após mim, nós evangélicos, tecemos críticas ácidas aos católicos que foram batizados na infância e identificaram-se como católicos que até vão de vez em quando à missa. Então nós, evangélicos, criticávamos os católicos
e dizíamos assim, e perguntávamos assim, vem cá, qual é a sua religião? Aí a pessoa dizia, eu sou católico, não praticante. E nós evangélicos criticávamos, não, isso não existe, isso, que história é essa? Ou é cristão e não é? Hoje, para o nosso fracasso, evangélicos também padecem da síndrome do não praticante. Quem está comigo? Você pergunta hoje para alguns evangélicos, você fala, vem cá, qual é a sua religião? E fala, rapaz, eu sou evangélico não praticante. Eu vou na igreja quando dá na telha. Ou eu vou na igreja quando a chapa está quente. Eu vou na igreja quando estou doente. Eu vou na igreja quando preciso de uma porta de emprego. Eu vou na igreja quando preciso de um marido. Então eu vou lá pedir para o pastor orar para eu arrumar um macho. Eu vou na igreja quando preciso de uma mina, quando preciso de uma esposa. Só que, queridos, Jesus é mais do que isso. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E quando as trombetas soarem, eu e você possamos ter o nosso corpo transformado e morarmos eternamente com Ele. Quem vai subir, diga glória a Deus. Queridos, portanto, baseado nesta introdução, eu quero convidá-los a avaliar o diagnóstico que o Senhor Jesus fez dessa última das 7 igrejas do Apocalipse. Buscaremos esta noite compreender que tipo de doença, que patologia miserável estava afetando aquela gente e como Deus propôs tratamento para aquele mal. Bem, vejamos a parte histórica da cidade para tu compreenderes algumas coisas que o Cristo escreve para a igreja em Laodiceia. Você não é fria, você não é quente, você é morna, eis que estou à porta e bato. Porque o Cristo, ele usa essa figura de linguagem para aquela igreja que estava localizada na cidade de Laodiceia. Buscaremos, como eu disse, compreender que tipo de doença estava afetando aquela gente. Bem, Laodiceia, ela era uma cidade importante, repita após mim, e muito rica. Pensa numa igreja onde só tinha milionários. Pensa em uma cidade onde só tinha gente da grana. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. Ela, na verdade, era importante pela sua localização e se enriqueceu por ficar no meio das grandes rotas comerciais. Só que tinha um pequeno problema. Me pergunte qual era o problema. Em vez da igreja transformar a cidade, o que a cidade fez? Transformou a igreja. Os crentes laodicenses eram crentes chuchu. Quem já comeu chuchu aqui? Alguém já comeu chuchu puro? Tem gosto de quê? Assim eram os crentes de lá. Não fedia nem cheirava. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Diga, tem muita igreja assim por aí. Não fede e nem cheira no bairro. Não dá trabalho ao diabo. Não incomoda o inferno. As pessoas entram atribuladas e saem atribuladas. As pessoas não têm testemunho para contar. As pessoas não têm uma mudança de vida. As pessoas não têm uma transformação. Me pergunte por quê? Por causa do que é oferecido. Se você oferece riquezas para uma pessoa, ela só vai buscar riquezas. Agora, se você oferece para ela
se tornar um discípulo de Jesus, meu irmão, aí ninguém segura essa igreja. Eu estou feliz esta noite porque eu estou pregando para discípulos. E discípulo gera discípulos. Ano de 2020 é 1000. Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Só quem acredita, diga amém. Queridos, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 17. O Cristo está falando assim para a igreja em Laodiceia. Você diz, leiam, sou rico e próspero, não preciso de coisa soberba ou não, gente? Olha o que essa igreja dizia. Ei, eu não preciso de nada, eu sou rica, eu sou rica. Quem está comigo? Eu não preciso de nada. Irmão, quantas igrejas estão na grande mídia aí, dizendo que não precisa de nada, dizendo que é autossuficiente, dizendo que, ensinando heresia para o povo, e o povo vai atrás, o povo ama, o povo quer. Era o mesmo diagnóstico que o Cristo fez à igreja de Laodiceia. Os laodicenses, eles estavam numa soberba terrível, dizendo eu posso, qualquer coisa eu pago. Você conhece alguém assim? Eu pago. Ai, meu pai, eu quero ver um grande dia. Em vez de transformar a cidade, a igreja de Laodiceia tinha se conformado à cidade. Repita após mim, eles agiam e pensavam como a cidade. Para eles, a prosperidade era a prova da aprovação divina. Quem está comigo? Irmãos, em algumas igrejas, a pessoa que passa luta, a pessoa que é pobre, o diabo está grudado nas costas dela. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Que para você ser cristão, você tem que ter BMW, você tem que ter lancha, você tem que ter iate. Se você não tem, Deus não é contigo. Irmão, onde na Bíblia está escrito isso? A Bíblia está falando de caráter. Quem está comigo? A Bíblia está falando de vergonha na cara. A Bíblia está falando de comunhão um com os outros. A Bíblia não está falando de riqueza. A Bíblia está falando de fé. A Bíblia está falando de prosperidade. Me perguntem o que é prosperidade. É você ter condições de pagar as suas contas e viver em paz com Deus. Por isso que eu digo que essa igreja é uma igreja próspera, porque a cada dia que passa, Deus tem abençoado vocês. Irmãos, na cidade de São José dos Campos, escute isso. Lá tinha uma igreja batista. Essa igreja tinha 300 membros. Quantos membros, gente? Aí essa igreja, ela entrou na visão que nós acabamos de entrar, que é na visão celular, que é na visão de culto, de células em casa. E o pastor colocou na cabeça das ovelhas, quem está comigo, pelo amor de Deus, que eles tinham que ganhar almas, e começou a pipocar células. Diga, células. Célula aqui, ou seja, pequenas igrejas. Em cada casa tinha uma célula. Em cada célula o povo ia chegando, E aquela igreja que era pequena, repita após mim, ficou com 10.000 membros. Quantos membros, gente? E crescendo. E o nome da igreja era Igreja Batista. Mas a igreja, ela influenciou tanto a cidade, quem está comigo, pelo amor de Deus, que o nome da igreja hoje é Igreja da Cidade. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A igreja, Romualdo, a igreja influenciou tanto a cidade, que deixou de ser Igreja Batista e se tornou Igreja da Cidade. Quando você for lá, tu vai ver bem grande, Igreja da Cidade. Prefeito congrega lá, vereador congrega lá, os empresários congregam lá, e para a glória do Eterno, a igreja influenciou a cidade, e a cidade está nas mãos do Deus que fez os céus e a terra. Levanta a mão que eu vou profetizar. A Igreja Batista Getsemane vai influenciar a cidade de Limeira.
Escute, Getsemane, daqui mais um tempo nós vamos ter que trocar a placa da igreja. Em vez de ser Igreja Batista Getsemane, vai ser a igreja da cidade. Porque Deus está levantando discípulos aqui esta noite. Essas pessoas que estão aqui com seus nomes, e nós estamos orando, são eles que vão impactar ruas, bairros desta cidade, e você e a sua casa servirá o Senhor. Só quem acredita, dê um aplauso a Cristo. Vamos transformar. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Queridos, a cidade de Laodiceia se destacava, repita após mim, por 4 características. Repita após mim, 4 características. Primeira característica era o quê, gente? Me pergunte por quê. Era uma das cidades mais ricas, mais poderosas das 7, as quais foram citadas aqui. Quem está comigo? Então, como eu disse no começo, era um lugar de muitos milionários, gente da grana. Inclusive, em 61, depois de Cristo, a cidade de Laodiceia também foi devastada por um terremoto e reconstruída, repita após mim, com um detalhe, sem a ajuda do imperador. Porque quando uma cidade, exemplo, quando há uma enchente, Petrópolis, e quando a cidade entra numa calamidade pública, né? Aí o governo federal, ele intervém e manda uma ajuda para reconstruir aquela cidade. Só para vocês terem uma ideia, todas as cidades, das 7 citadas aqui, das 6 citadas, quando houve um problema, um terremoto, o imperador ia lá, governo da época, e ajudava. Laodiceia era uma cidade, diga, tão rica, que não precisou da ajuda do governo. Os milionários da cidade falaram assim, ei, o que houve aí? Um terremoto? Deixa que a gente paga essa bexiga. Tinha dinheiro ou não, irmão? O negócio era top. E os habitantes, eles eram muito orgulhosos de sua riqueza. E eles erram. Me pergunte por quê. Eles eram tão ricos que eles sempre afirmavam, nós não temos necessidade de Deus. Quem me entende? Eu estava vendo uma entrevista com Zeca Pagodinho. Coloca lá no YouTube, Zeca Pagodinho falando sobre a sua vida no Fantástico. O Zeca Pagodinho disse assim, gente, quando eu era muito pobre e morava lá em Xerém, eu ia na macumba. Porque a pessoa pobre ela tem que procurar religião, olha a ideia do cara. Só que eu fui ficando rico, eu falei, não quero ir muito na macumba direto, não. Os meus filhos iam à igreja, eram tudo evangélicos. Mas eu ficando rico, e eu falei, para que igreja? Não tem dinheiro. Que história é essa? Gente, Zeca Pagodinho dizendo, quando eu morrer eu não quero ir para o céu, não. Não. Eu quero ir para o inferno, porque o inferno lá vai ter cerveja, falando numa tranquilidade. Não, eu quero ir para o inferno. Porque lá, você imagina no céu, um anjo tocando uma arpinha, blim, blim, blim. Não, lá no inferno vai ser... E o pessoal tudo caindo na risada. Quem me entende? O camarada incentivando as pessoas a não vislumbrarem os céus. Repita após mim, tem gente que quando fica rico, abandona Deus. Olha para o teu irmão, diga assim para ele, Deus vai derramar sobre a sua vida uma riqueza especial, uma prosperidade ímpar. Você vai ter tanto que você vai emprestar e não vai pegar emprestado com ninguém. Mas diga para ele, não fica metido a besta não, viu? Senão tu vai para os quintos dos infernos morar com um cão. Se ligou, irmão? Diga, fique rico. Fique próspero, mas fique com Jesus. Eu estou diante do maior tesouro de Deus aqui na terra, as almas. Você pode aplaudir a Ele? Eu lhes disse que eu lhes daria 4 características da cidade de Laodiceia. Segunda característica, centro de indústria de tecidos. Ou seja,
Em Laodiceia, produzia-se uma lã especial e famosa no mundo inteiro. O pessoal de Laodiceia, eles conseguiam produzir uma lã negra, uma lã preta, tipo eu assim, aleluia. E essa lã, ela era cobiçada por todos os moradores da terra. Vocês imaginem, pense comigo aqui, o luxo que o pessoal de Laodiceia andava. Diga, só na estampa. Vamos lá, gente, tinha dinheiro e tinha a melhor lã do mundo. Aquele povo grana, andando bonito, andando cheiroso, andando arrebentando. Então a cidade, ela era orgulhosa da roupa que produzia. A aparência era melhor do que a essência. Vou repetir, diga, tem gente que a aparência é melhor do que a essência. Você conhece alguém assim? Tá bonito, tá cheiroso, tá bem arrumado. Mas, número 3, eu tenho que remir o tempo, tem que inaugurar as salas. Terceira característica aqui, ó, do sucesso dessa cidade, sucesso. Centro médico, leiam, de referência. Além de uma escola de medicina famosíssima, as pessoas do mundo todo iam se tratar em Laodiceia. Eles também fabricavam ali 2 ungüentos. Olha como é que essa cidade era top. 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e para os olhos. Então pense, você está com um problema nos olhos, que era muito comum nessa época, problema nos olhos. A pessoa, ou ela, os mais abastados, pegava lá o seu navio, pegava lá o seu barco, corria para Laodiceia e faziam o tratamento nos seus olhos. A pessoa está com um problema nos ouvidos, no ouvido, ela também ia para Laodiceia. Veja a soberba desse povo, diga dinheiro, roupa e cura. Ô cidade boa, ô cidade maravilhosa. Número 4, eles ainda produziam também o chamado pó frígio, utilizado para fabricar o colírio, e era o remédio mais importante produzido na cidade. Esse colírio ele era exportado para todos os centros populosos do mundo. Número 4, e terminando essas 4 características, leiam comigo a 4ª característica de Laodiceia. 3, 4. Centro de águas térmicas. Olha que coisa maravilhosa, gente. Essa cidade era privilegiada. A região, ela era formada por 3 cidades. Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Diga, 3 cidades. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis havia uma fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto, até chegar a Laodiceia pelos aquedutos, tornavam-se morna. Presta atenção nisso, que Jesus vai dar uma chamada lá na frente neles. Tanto as águas quentes de Hierápolis, como as águas frias de Colossos, que abasteciam Laodiceia, repitam após mim, eram terapêuticas. Gente, que cidade é essa? Você deitava na água, a água... Você cantando aquela aguinha, essa água, viu? Oh, tira a lã, madame. A madame é com aquela lã preta, tipo cor da pele, cheia de joias. Quem está comigo? Dinheiro no bolso, colírio nos olhos. A velha já estava meio surda, jogava o negócio nos ouvidos. Quem me entende? E ia para as águas medicinais. O que a pessoa dizia? Essa é a melhor cidade do planeta. E Jesus só analisando assim, ó. Eu estou de olho em vocês. Quem está comigo, diga amém. A igreja, porém, em vez de se unir contra o pecado da cidade,
tornou-se orgulhosa de suas riquezas, satisfeita com suas conquistas, transigente com sua conduta e frouxa com seu compromisso cristão. Quem está comigo, diga amém. Aqueles cristãos de Laodiceia estavam contaminados pelo pecado da cidade. Entenda, de todas as cartas às igrejas da Ásia, essa aos laodicenses é a mais severa, é a pior de todas. Jesus não faz qualquer elogio à igreja. A única coisa boa era a opinião da igreja sobre si mesma. E a opinião ainda era falsa. Vejamos. Portanto, além de carência de imunidade, eles sofriam de ausência da realidade. Diga, a pior coisa que tem é quando a pessoa, ela perde a realidade da vida. Ela acha que é alguma coisa. Diga para o teu irmão, você sem Jesus, tu não é nada, irmão. Olha Jesus descendo o chicote. Jesus descendo a pancada. Apocalipse capítulo 3, 17, leiam. 3, 4. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe, meu Deus, que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Você percebe? Infeliz. Por favor, me sirva, James. Miserável. Vocês têm tudo isso aí. Pobre, apesar de tanta riqueza. Cego, apesar do colírio. E está nu. O que vocês vendem aí, exportam, para mim não interessa. Porque vocês têm tudo isso, mas não têm a minha presença. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Diga para o teu irmão, pior do que estar doente é achar que está tudo bem e que não precisa de médico ou remédio. Por isso que Jesus afirmou o seguinte, Marcos capítulo 2, 17, leiam. 3, 4. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus veio nos chamar, queridos, para nos curar, para nos transformar. Aleluia. Diga para o teu irmão, só se beneficia da graça de Deus quem reconhece que precisa de salvação. Os laodicenses, além de contaminados, eles sofriam crises de ausência de realidade. Queridos, baseado nisso, eu quero, nesta noite, trazer-lhes 3 conselhos que o Cristo deu para a igreja de Laodiceia. Quantos querem ouvir esses 3 conselhos? Diga amém. Então, queridos, tendo diagnosticado a patologia dos laodicenses, busquemos ouvir a prescrição da cura apresentada pelo Senhor para aquela igreja. Infelizmente, nós não sabemos se a prescrição dada por Jesus foi seguida pela igreja em Laodiceia. Então, olhando para esses valores de comparação, eu quero lhes fazer uma pergunta. Como está a sua vida? Diante de tudo que está acontecendo. Será que você não está na mesma pegada? Será que nós não estamos na mesma pegada da igreja de Laodiceia?
ouça a prescrição de cura do Senhor Jesus para aquela igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Leiam. Depois de tudo o que nós vimos aqui, olha que Jesus falou para eles. 3, 4, leiam. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupa, essa lã preta famosa que está aí, não vale nada. Vocês precisam comprar o quê? Roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Quem está comigo? Você está entendendo agora o Apocalipse? Você está entendendo? Jesus está dizendo, olha, a despeito, apesar de vocês terem aí o colírio mais caro do planeta, isso não vale nada, porque vocês estão cegos. Apesar de vocês terem aí na terra de vocês a lã mais cara do planeta, eu preciso que vocês comprem de mim roupas brancas, vestes brancas, porque se vocês estiverem com uma veste que eu dou, veste de santidade, veste de santificação, vocês terão uma vida plena. E aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, a palma das vossas mãos, vocês serão bem-sucedidos no Senhor. Diga, existem muitos crentes que estão precisando e vão receber esta noite colírio novo para os olhos. Eu estava vendo uma certa feita um pastor pregando e falando sobre colírio, e um pastor foi trabalhar, um pastor que era da Polícia Federal, um policial federal, ele foi trabalhar na fronteira Paraguai-Brasil, e logo nos primeiros dias que ele foi trabalhar na fronteira, os policiais, os mais antigos, falaram, rapaz, você precisa estar ligado, porque os brasileiros são malandros, eles passam aqui com produtos, eles gostam de enganar, gostam de enrolar, gostam de dar um balão na gente. E ele falou assim, Senhor, eu estou saindo para trabalhar, é minha segunda semana de trabalho. Coloca, Senhor, o teu colírio para eu enxergar, para que eu tenha discernimento, é o meu trabalho, é a minha função. Aí ele falou que nas primeiras semanas que ele foi trabalhar, uma senhorinha passava todo finalzinho de tarde com uma moto vermelha. Quem está comigo? Oi, policial, tudo bem? Entrava. Aí, todo finalzinho de tarde, a velhinha, oi, policial, tudo bem? Moto vermelha. Aí falou, os policiais, vem cá, o senhor não revista essa senhora, não? Não. Aí foram revistar a velhinha, tal, a moto, tal. Não, a velhinha, não tem nada aí, não. Não tem cocaína, nada, todo final de tarde essa mulher passa aqui, não tem droga nenhuma. E a velhinha passava. Ele falou, Senhor, coloca colírio nos meus olhos, me mostra o que acontece. Aí disse que teve um dia que a velhinha passou, e ele foi verificar o chassi da moto, e o chassi era diferente. A velhinha traficava a moto para o Brasil da cor vermelha. Ela já tinha entrado com umas 300 motos vermelhas. Quem me entende? Boa tarde, policial. Uma moto nova. Boa tarde. Quem está comigo, diga. Já tinha entrado com umas 300 motos para dentro do Brasil. Diga, Jeová colocou colírio nos olhos do policial. Deus está colocando o colírio nos teus olhos hoje, irmão. Ninguém vai te enganar, não. Ninguém vai te enrolar, não. Chega! 2020 você vai ter discernimento das coisas. Levanta, ô povo ruim. Das coisas espirituais. Chega de enrolar. Eu disse que falaria que Deus deu 3 conselhos. Quais são os 3 conselhos? Diga, número 1. Olha o que o Cristo disse. 3, 4, leiam. Adquira valores espirituais. Ele está dizendo assim, ó. Versículo 18, leiam. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Queridos, Aurélio, ele define valores como sendo
as normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduos, classe, sociedade e etc. Porém, repita após mim, nosso tesouro deverá ser as coisas celestiais, os valores do reino de Deus. O Cristo estava dizendo para a igreja em Laodiceia: olha, vocês estão preocupados em ficar ricos, milionários, vocês não estão transformando a cidade aonde vocês vivem. Eu dou um conselho para vocês: vocês precisam comprar ouro de mim, purificado pelo fogo, e você será rico. Quantos estão adquirindo esta noite valores espirituais? Diga amém. Então você é muito rico, meu irmão. Vocês estão adquirindo aqui esta noite o maior valor que um ser humano pode adquirir: conceitos acerca do reino de Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu libero sobre a igreja Batista Getsemane. Você vai chegar na sua casa, durante o seu trabalho, você vai criar um templo para você ler a palavra e ficar rico de valores espirituais. Só quem acredita, diga amém. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 20 diz. 3, leiam. Não acumulem para vocês, o que, gente? Tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Deus estava dizendo, o Eterno estava dizendo: procure adquirir tesouros, valores espirituais. Segundo conselho que o Cristo deu para a igreja de Laodiceia, leiam 3, 4. Acumule virtudes espirituais. Versículo 18, leiam, 3, 4. Comprem também roupas brancas, para que não se envergonhem da sua nudez. Nosso querido Aurélio, de novo, ele define virtudes como sendo disposições constantes do espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam a prática do bem. Olha para o teu irmão, diga para ele: nossa salvação deverá produzir em nós e através de nós justiça, hábitos e práticas santificadas, pautadas pelas Escrituras. Então era o que o Cristo estava dizendo. Em vez, querido, de vocês ficarem aí se exibindo com as suas roupas, com os seus carros, vocês precisam acumular virtudes espirituais, práticas santificadas, pautadas pelas Escrituras. E número 3, terceiro conselho que o Cristo dá para a igreja de Laodiceia. 3, 4, leiam. Almeje visões espirituais. Versículo 18, leiam. Compre também colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Nosso querido Aurélio, ele define visão como sendo maneira de compreender, de perceber determinadas situações. Diga para o teu irmão: nossa salvação deverá nos fazer enxergar o mundo com os olhos da fé. Afinal, tudo o que não provém da fé é pecado. Quem está comigo, diga amém. Queridos, devemos também enxergar as pessoas com os olhos da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus. Quando você enxerga o seu próximo com os olhos da graça,
automaticamente a graça do Senhor que está em nós alcança os perdidos. Deus está dando colírio novo para a Igreja Batista Getsemane. Quando tu olhares para uma pessoa que está sofrendo, quando tu olhares para uma pessoa que precisa do amor de Deus, você não vai criticá-la, você não vai falar mal dela, você vai falar assim: Senhor, pelo fato de eu ter recebido o colírio novo na Igreja Batista Getsemane na noite de hoje, amanhã, hoje, eu vou evangelizar, eu vou ganhar almas para Cristo. Eu serei um líder de célula na Igreja Batista Getsemane. Eu vou levar uma célula para minha casa e eu vou ganhar os meus vizinhos atribulados, porque eu era um atribulado, Jesus me alcançou, então eu vou desatribular alguém. Nem sei se isso existe. Existe? Inventei, vai dar certo. Eu vou desatribular alguém. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu estou vendo um bando de desatribuladores. Você pode aplaudir a Deus por isso? Inventei até uma expressão. Terminando. Bispo Francis, mas me diga aí, como adquirir valores espirituais? Bispo Francis, diga aí, como acumular virtudes espirituais? Bispo Francis, por bondade, me diga como alvejar visões espirituais. Diga, número 1, o Cristo disse para a igreja em Laodiceia, para eles alcançarem essas 3 graças. Diga, número 1, arrependa-se diante de Deus. Você quer arrebentar? Você quer conquistar? Arrependa-se diante de Deus dos seus pecados, das suas vacilações, ok? Zera, 2020 está começando, quem está comigo, pelo amor de Deus? Novo ano, nova vida. Não falte uma reunião de terça-feira, que começa terça-feira agora, para aprender a Bíblia, para aprender a ser o 5º evangelho. Todos conhecem a história do 5º evangelho aqui? Quem não conhece a história do 5º evangelho, levanta a mão. Do 5º evangelho. Quem não conhece, levanta a mão alto. Não, quem não conhece a história do 5º evangelho. Porque nós vamos ter o culto aqui do 5º evangelho. Permita-me contar a história do 5º evangelho. Em uma igreja muito tradicional, diga muito tradicional, um jovem que era muito atribulado, conhecido de todos da igreja, decidiu se batizar. Aí o pastor da igreja, juntamente com a equipe, falou assim: rapaz, você era atribulado, você só vivia dando trabalho, me diga aí, como é que você teve encontro com Jesus? Aí o rapaz falou assim: eu tive encontro com Jesus lendo o 5º evangelho. Quem está comigo, diga amém. Aí aqueles pastores bem tradicionais, bem sisudos, falou: rapaz, que história é essa de 5º evangelho? A Bíblia Sagrada tem 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém, querido? Você está matando a teologia. Que história é esta de 5º evangelho? Ele falou: não, pastor, sabe o que é o 5º evangelho? É a minha mãe. Porque enquanto todo mundo falava mal da igreja, minha mãe orava pelos pastores. Eu nunca vi a minha mãe discutindo com meu pai é atribulado, a minha casa o inferno, eu um drogado, eu vivia aprontando, mas a minha mãe sempre tinha uma palavra de vitória para mim. Então o 5º evangelho que eu li, viu, pastor, foi a vida da minha mãe, e é por isso que a reunião de terça-feira, o nome dela é a reunião do 5º evangelho. A história continua. Você será no ano de 2020 e nos próximos 30 anos, não, 10, Jesus vai voltar antes, o 5º evangelho da sua família. 3 pessoas disseram aleluia porque é tribulado, não quer ser. Eu vou lembrar você. Você será o 5º evangelho na tua casa. Nem que for na marra. Já pegou colírio novo.
ela só entra aqui ligada no Senhor, evangelizando. Ele evangeliza no colégio, ele evangeliza na orquestra. Jesus te ama. Gente, Jesus quer que tu sejas o quinto evangelho nesta igreja, para a glória do nome dele. Conselhos que o Cristo deu. Diga, segundo conselho. Jesus disse: ei, galerinha de Laodiceia, abra a porta do seu coração. Leiam. Apocalipse 3:20, quando disser 4. 3, 4. Preste atenção. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Aleluia. Ah, meu irmão, me emociono lendo isso aqui. Isso é o amor de Cristo, isso é o amor de Deus. Ele está dizendo assim: olha aí, galerinha, apesar de vocês serem mornos, está nessa mornidão aí, eu preferia que vocês fossem quentes. Se vocês fossem quentes, ok? Vocês poderiam levar calor para as pessoas que precisam ouvir a minha voz. Se vocês fossem frios, vocês levariam frescor. Vocês poderiam refrescar as almas das pessoas. Mas você é morno. Alguém já bebeu água morna aqui, irmão? Alguém já bebeu água morna? O que a água morna produz na pessoa? Vontade de vomitar, dor de barriga, piriri. Beba água morna para tu ver. Meia horinha depois você está assim, ó. Está indo para onde? Não sei. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Beba água morna. Jesus está dizendo: vocês estão me trazendo náuseas. Preferia que você fosse frio, refrescasse a alma das pessoas, ou quente, trouxesse calor. Mas por causa da sua mornidão. Aí Jesus dá essa pancada. Aí no final ele diz assim: arrependa-se diante de mim. Apocalipse 3,19. Por isso. Não é maravilhoso esse Jesus, irmão? É por isso que eu não aceito. A pessoa chega aqui no gabinete para contar os seus pecados, aí o pastor fica: capeta vai te levar ainda hoje, meu filho. Então a gente vê, diga Jesus. Irmão, não estou dizendo aqui que pastor tem que dar mole para pecado, não. Eu estou dizendo, diga, a questão da misericórdia, irmão. Quando um irmão fica sabendo que um irmão caiu em pecado, quer matar o irmão. Fica sabendo que um pastor caiu em pecado, essa praga. Eu já sabia, a cara dele não me enganava. O pastor cuidou da vida dele 10 anos. Quem está comigo? Aí o pastor teve uma fraqueza, o mesmo cara que orou, jejuou, virou Satanás. Diga, precisamos amar o próximo. Cidade ruim, povo esquisito. Aí o Cristo vai lá e fala: não, tem jeito para você. Eu vou mudar a vida de vocês. Quem está comigo, diga amém. Diga, o Senhor bate. Diga, Ele bate de diversas maneiras e a todo instante. E nós precisamos prestar atenção. Ele está dizendo: eis que. Quando ele fala eis que, você já tem que estar à porta para abrir a porta. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Nós precisamos ouvir a sua voz. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, quando ele bater a porta, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a porta. E nós precisamos hoje colocar a nossa vida em ordem. Ele vai entrar e juntos, olhem para mim, diga juntos, ele vai fazer uma refeição. Me pergunte que refeição é essa? Santa Ceia do Senhor. Você está entendendo aqui o mistério, essa refeição? Tem gente que acha que essa eis que estou à porta e bato é para os ímpios, é para a igreja.
Esse apelo, eis que estou à porta e bato, não é para o ímpio, é para quem é da igreja. Ele está dizendo, olha, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou cear com você. É quando você se arrepende aqui no dia da Santa Ceia. Não é assim que a gente fala, Senhor, eu quero te pedir perdão, obras, palavras e pensamentos. Aí você começa tudo de novo, aí o diabo fica doido. Essa criatura pecou esse mês, mas ela chegou lá na Santa Ceia, pediu perdão, se arrependeu e voltou à comunhão. Sim, me pergunte por quê? Por causa do sangue dele que foi derramado na cruz. Não é por causa do pastor que é bom, do louvor que é bom, da pregação que é boa, é tudo por causa dele. Aí você, olha como é que você bate a porta, Senhor, eu pequei de novo, Senhor, eu sou um vacilão. Senhor, me ajuda, Senhor, não estou sentindo a Tua presença. Senhor, eu estou orando, parece que a oração está no teto, não passa do teto. Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso... Senhor, eu pequei, Senhor, novamente naquilo que Tu sabes. É um pecado, Senhor, que me persegue. Eu sei que eu preciso tomar vergonha na cara e mudar, Senhor, mas eu pequei de novo. Oh, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero ir para a Tua casa hoje. Eu não aceito chegar na Tua casa e não sentir a Sua presença. Aí, de repente, você ouve um louvor, você vai sentindo um arrepio bom no espírito, de baixo para cima, como diz o Fábio. Você começa a sentir um arrepio bom, você começa a sentir uma alegria na alma, e de repente você está falando em outras línguas. Quando você começa a falar em outras línguas, é o Senhor Jesus entrando na tua casa e você tomando a ceia com Ele, Ele te servindo, você servindo Ele, e de repente você que não é batizado, você começa a falar glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, e de repente o céu fica baixinho. Oh, gente, Ele está batendo a porta, e Ele vai entrar hoje, Ele vai colocar colírio novo, Ele vai colocar o quê? No ouvido? O que foi colocado no ouvido, gente? Colírio para os olhos e para os ouvidos. Tudo novo. Você vai ouvir a voz de Deus. 3 horas da manhã. Oh, Senhor, perdi o sono. Perdeu o sono nada. Jeová te levantando para orar. Ai, de uns dias para cá estou com insônia. Não vai ser insônia não. É Jeová dizendo, conversa comigo. Aquilo que você precisa, porque eu vou entrar com providência. Os changeman do louvor, subam. Diga quarto e último conselho que Jesus disse. Jesus disse para eles, olha irmão, olha a misericórdia de Jesus. Povo ruim, povo atribulado, povo metido a besta. Jesus disse que curaria eles e por último Jesus diz assim, eu vou entrar, vocês vão me permitir entrar e vocês vão se alegrar. Vocês se alegrarão comigo. Ah, ninguém deu glória a Deus. Vocês se alegrarão comigo. Me pergunte, Bispo Francis. Black, the cat. Onde é que está isso? Apocalipse 3, versículo 21 e 22. Eu preciso que vocês leiam isso comigo de pé. Que isso é para a tua vida. De pé. Quando eu disser 4, vocês vão ler que isso vai acontecer no grande dia. Leiam 3, 4. O vitorioso se sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso, me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, esta noite não quer que você seja um crente morno, imprestável. Deus quer que você seja um crente quente, que cura, que traz calor e afago para as almas. Deus quer que você seja um crente frio, que refresque. Mas o morno, ele causa vômito em Deus e até no próximo. Você sabia que um crente morno, ninguém quer ficar perto dele? Ele incomoda as pessoas. O quente, ele traz cura.
O frio, ele refresca. Ele fala: Jesus tem solução para a sua vida. Mas o morno, o Cristo vomita. Eu quero que você seja sincero. O apelo que eu farei hoje, nessa última ministração, é para você que é crente. Diga: tem gente que acha que libertação é para o ímpio. Libertação é para a gente. Porque nós saímos daqui de um sermão tão bom como esse, e a gente sai, a gente se suja, a nossa alma se suja, a nossa mente se suja, e nós precisamos de uma limpeza. E esta limpeza se chama libertação, purificação, desatar, arrancar. Ô bispo, existem algumas características desta igreja que eu não tenho, que eu tenho na minha vida. E eu quero me libertar, bispo. Eu quero arrebentar em 2020. Ô bispo, eu sou meio morno, sabe? Eu sou. Sabe, às vezes eu tô quente, às vezes eu tô frio, às vezes eu tô nessa pegada. E eu quero sair daqui, bispo, com um colírio novo. Eu quero sair com olhos, eu quero enxergar tudo. Ô bispo, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu gostaria de receber. Ô pastor Isobel, eu vou colocar óleo na mão hoje. Vocês vão ungir, só os que vierem aqui na frente, os ouvidos e os olhos. E essa pessoa vai enxergar até formiga preta no asfalto à noite. Quem pode dar glória a Deus? E com o farol desligado. Ô glória! Quem acredita nisso, irmão? O que eu estou falando aqui é profético. Você vai arrebentar este ano. Quem está comigo? Sua luz me faz permanecer.